Seja bem-vindo a mais essa videoaula. Meu nome é Valtécio Paes, do site zeuswebclass.com. Estamos em construção. Esse botão Search é no caso você tem uma base de dados no seu site e você oferece diversos produtos. E a pessoa digita aqui o nome do produto e vai aparecer uma lista em algum lugar, em alguma página que você deve programar para que apareça aquilo que o usuário digitou aqui dentro. Esse botão tem essa finalidade. Por enquanto, nós só vamos fazer ele em HTML e CSS, e a parte funcional mesmo é com a linguagem de programação. Uma outra linguagem, com o próprio JavaScript, podemos fazer também, ou como PHP, ok? Então, o botão aqui, para deixar ele pronto já para uma linguagem, para ser programado, executado, nós precisamos que esse botão nesse caso aqui, ele faça isso. Aqui eu posso digitar o que eu quiser, o texto sai branco. Então, o botão, quando está só ele aqui sem o ponteiro do mouse e ficar sobre ele, o ponteiro do mouse, né? Muita gente confunde essa setinha com o mouse. Não é, ele é o guia do mouse, o ponteiro do mouse. Então, quando esse botão está assim, ele é um estado. Quando ele está com o ponteiro do mouse sobre, ele é outro. E o comportamento aqui desse botão é quando alguém digitar um texto, clicar aqui dentro, aí tem outra ação. Então eu vou ter o botão, de uma forma geral, para construir ele, e outra por dentro para, quando for digitar o texto, clicar, tá? Então isso aqui é um texto, onde a pessoa vai digitar isso aqui, o texto que ela quiser, e é preciso que nós saibamos o que vamos fazer. Ok? Então nós temos o arquivo, certo? Tá aqui. Vamos abrir o Visual Studio. Ele está aqui, ou se não tivesse, é só digitar a letra V, aparece Visual Studio. Aqui vamos abrir o Visual Studio. E eu vou pedir aqui, nessa janela que apareceu aqui, ó, bem-vindo, eu vou pedir aqui abrir pasta. E abrir pasta, a minha pasta é essa aqui. É a primeira vez que eu vou abrir ela aqui, beleza? Selecionei, ela já apareceu aqui, já estava, né, ela aberta. Então se a sua não estiver, vai aparecer aqui. Depois que você abrir isso aqui, você pode simplesmente fechar isso aqui, já não precisa mais. E o que é que nós vamos fazer? Aqui eu estou com o meu arquivo, ó, tá? Do jeito como nós já fizemos da última vez. E eu estou com o meu arquivo CSS. O menu está aqui, que nós já fizemos. Ok, então vou fechar isso aqui. Estou com esse arquivo e eu preciso agora criar o arquivo para mim. Antes de fazer o CSS, criar na verdade o elemento HTML. Então, o elemento que vai fazer exatamente isso aqui, ó. Que vai fazer com que esse botão, ele apareça nessa região aqui, certo? Como nós fizemos para os devidos botões aqui. Então, nós vamos usar HTML a parte de marcação. Então, eu vou fechar isso aqui, fechei e fico só com isso aqui. Ok? Então, o que é que eu vou fazer? Vou aqui e vamos começar a parte da programação propriamente dita, né? O que é que nós vamos criar? Para fazer esse botão, tá? Para fazer esse botão, eu tenho que usar uma div, tá? Então, eu vou fazer aqui uma div. Eu digito div e dou um enter. Veja, já apareceu para mim, facilitou bastante. E dentro de div, eu vou usar um input. Por que o input? Porque eu vou usar um texto. Então, se eu digitar div assim, deixa eu botar aqui, vou botar assim, input, ó. Se eu botar input aqui e der um enter, veja que facilidade. Ele já bota o input, o tipo do input é texto e ele já fechou. Beleza, é assim que eu quero mesmo, tá? Então já me ajudou bastante. Name, o name vai ser em branco, porque o texto é o usuário que vai usar.
Eu vou usar aqui uma classe, porque vou precisar de formatar esse botão para ficar como nós já vimos. Essa classe eu vou chamar ela de search tracinho txt, porque vai ser o texto que vai ser digitado, eu tenho que saber para não me perder. Um placeholder. Esse placeholder é o que vai aparecer dentro do botão aqui, ó. Né? Aqui tem o que? Vou apagar isso aqui, observe. Aí apareceu aqui alguma coisa por trás, ó, no fundo. O que você procura? Então eu vou botar exatamente aqui. A mesma coisa. Podia ser, digite seu texto aqui. Então, o que você procura? Aí tá a interrogação. O que você procura? Ok? E é o seguinte, depois que eu digitei isso aqui, realmente é o que eu preciso, eu só vou fazer mais algo aqui para usar o link, porque quando a pessoa clicar, eu vou botar assim, só o A, e vou dizer que ele é um link, ó. Ele já bota o href, beleza, me ajuda pra caramba. E esse aqui será o href, eu vou botar um jogo da velha. Por que o jogo da velha? Porque é um link cego, não preciso usar ele agora no momento. Mas dentro eu vou usar uma classe e eu vou chamar ela de search-btn, ok? Esse é o btn desse botão aqui, ó. Quando eu clicar aqui, o usuário vai digitar um texto e quando ele clicar aqui, aí ele vai enviar a informação, tá? Quando ele enviar a informação, aí a linguagem de programação pegará o que o usuário digitou e vai na base de dados e vai procurar se existir. Ele vai jogar uma lista aqui e assim ele vai montar o que ele está procurando, ok? Agora, para fazer o botão, essa área aqui, eu preciso, na div, criar uma classe. Então, eu vou usar uma classe chamada search. Você vai entender só por que search, porque box. Porque trata-se agora sim dessa região que nós estamos com ela aqui. Então, ó, o box é isso aqui, tá? Esse do texto é a parte interna aqui. E esse do link é o link do botão que quando ele clicar aqui, ok? Então tá tudo legal, né? Dá para entender. Ctrl S, salvar. Observe que o meu Visual Studio não está automático, não está dedicado, não está funcionando. Então, o que é que eu vou fazer? Primeiro, eu já vou aqui, vou colocar aqui, ó, botão de atalho e vou Open with Live Server. Então, quando eu clicar aqui, ele já foi. Então, ele já mostrou o que eu estou fazendo, ó. Esse aqui foi o que nós já temos anteriormente. Esse é o que nós estamos fazendo, ok? Então, esse é o nosso arquivo. O Live está funcionando perfeitamente. Pronto. O que eu preciso agora é configurar o meu arquivo CSS, porque o meu arquivo CSS eu não tenho ele aqui pronto, tá? Então, o que é que eu vou fazer? Eu posso fazer assim, dar 2 cliques aqui e venho aqui em arquivo, salvar. Aqui eu escolho o tipo de arquivo que eu quero, é o quê? CSS. E aqui eu boto o nome do arquivo que eu quero. No caso, eu vou colocar search. Eu tenho ele aqui dentro em CSS. Eu só vou clicar uma vez nele, ó. Apareceu o copy. Então, ó, eu posso vir aqui, pá. Já peguei o que estava lá dentro. E eu não preciso botar extensão. Eu só tenho que lembrar que tem um X aqui. E simplesmente o que é que eu vou fazer? Salvar. Aí apareceu search, é o meu arquivo que eu tenho lá dentro. Beleza. Agora eu tenho que criar o link aqui, ó. Eu já tenho um menu para que o meu CSS funcione, que eu estou criando um
um CSS justamente para o botão. Por quê? O menu, quando eu quiser fazer alteração, vai ser muito fácil. Basta vir aqui, ó, e altero, ele alterar o menu como eu quero. E quando for o box, o botão, eu já crio aqui e boto o search. O nome do arquivo é search box, Ctrl C, e aqui Ctrl V, tirando não, ponto CSS, ok? Tá aqui. Ele já mostrou que esse arquivo existe. Ele está na pasta CSS, então ele precisa ser CSS barra e o nome do arquivo. Agora eu estou com o arquivo configurado. Vai mudar alguma coisa? Eu vou dar um Ctrl S. Não mudou nada porque eu não fiz nada CSS. O meu arquivo agora está linkado. Eu só vou lembrar aqui que é sempre bom essa linha aqui, ó, de comando, você colocar quando você vai usar o Media Query, tá? Eu não sei se eu avisei na videoaula de Media Query, mas é o viewport. O viewport, a gente precisa sempre configurar ele em head barra head. Aqui dentro é o arquivo de configuração, né? E se você não tem, coloque agora, digite ele, ou então faça assim, ó. Vou salvar isso aqui, vou dar um Ctrl A. Eu estou no meu arquivo HTML, vou dar um Ctrl A, vou dar uma astúcia para você. E vou dar um delete aqui. Vou botar uma exclamação e dar um Enter. Então ele já botou viewport aqui dentro, ó. Aí você copia, ele cria um arquivo HTML e depois você dá um Ctrl Z para desfazer e voltar para o seu arquivo normal. Ctrl V, Ctrl S, beleza. O arquivo está sendo executado. Ok? Então eu estou com o meu arquivo completo aqui. Estou com o meu arquivo. Ok? Então precisamos agora simplesmente atacar a div, a search box. Vou selecionar ela para evitar erro de digitação. Copiar. E vou para o CSS. Aqui eu já vou fazer o seguinte. Antes de colar essa classe, eu vou fazer algo que eu preciso aqui. Eu vou dizer que os meus links, o link, quando tiver um link, e o link também, se o link for visitado, alguém clicou visited, tá? Eu vou dizer a ele que ele bote o texto decoration none, ok? Ctrl S. Ok, isso aqui é só para início de programação. Ok, agora aqui eu vou colocar a minha classe. Lembrando que como é uma classe eu tenho que botar ponto, não é? E depois abro chaves. E já fecha a chave automaticamente. Ctrl S, já salvei, não alterou nada. Vamos criar o nosso botão. Então, Search Box. O nosso botão vai ter, primeira coisa, um Position. Em vez de ser relativo, ele vai ser Fixed. Ele vai ficar fixo. Observe que ele saiu dali, ele estava aqui, ó. Ele saiu e veio para essa parte aqui, ó. Pronto, ele está aqui em cima, ok? Ok, beleza, né? Então, fixed. Vamos mexer com ele. O topo. O topo nós vamos colocar, eu já testei para mim, ficou legal nas minhas formatações, 29 pixels. Ctrl S, olha aí. Daqui para cima ele desceu 29 pixels, certo? Do topo. Eu disse que ele fica distante do topo 29 pixels. E eu vou colocar left 61%. 61%. Ctrl S. Observe que agora ele já centralizou em relação à minha região que eu vou ampliando, ó. Ok? Então, beleza. 61%. Outra coisa que eu também vou usar é um transform. Estamos fazendo isso com CSS, tá?
não é, né, com esses frameworks que existem por aí. Então, transforme, eu vou colocar um translate, e esse translate vai ser menos 50%, vírgula, menos 50%. E aí ele vai deixar, Ctrl S, ele vai deixar ele mais centralizado em relação a esse transform que eu quero, tá? Beleza. Vou fazer o seguinte, colocar um background aqui. Tava bem na hora não, mas eu vou fazê-lo agora aqui, um background, color, hashtag, e vou colocar exatamente o que eu tenho, para não ficar diferente. 99FB6CD, ok? Ctrl S. Ok, tem um background aqui por trás, bem fininho. Ok, nada de novo debaixo do sol. Height. Então agora vamos trabalhar com altura. 30 pixels, Ctrl S, olha lá. Border Radio, colocar de 30 pixels. Podia ser um 50, mas 30 fica legal, olha lá. 30, porque eu não quero ela bem um círculo no momento. Mas já transformaremos. 30 pixels. E um padding. Esse pad nós vamos colocar ele, um pad de 10 pixels para cima, para baixo, para cima, para direita, para baixo, para esquerda. Ok, já está ali. Legal. Se você está se atrapalhando um pouco aqui mais, posso mostrar assim, ok? Fica melhor, né? E agora sim, agora eu vou botar um background image. Vou botar um background image nele. E vou colocar um linear gradiente, personalizado agora do jeito que eu quero. Um RGBA. Abre parênteses, fez parênteses. E eu vou colocar 79, 111, vou colocar as minhas configurações, 119, já tenho ele feito, né? 0,5 de opacidade, tá? E vou colocar também aqui outro parâmetro, vírgula, RGBA. No RGBA eu vou colocar parênteses fechando e vou colocar 195,206, 206,218,0,5 de opacidade. Ctrl S. Olha, ele ficou um pouquinho mais próximo dessas cores aqui. Tá aí. Então, esse RGBA aqui é o que? Red, Green, Blue. Então, primeiro 79 de vermelho, 79, e 111 green de verde e 119 de azul. Com opacidade, ele vai terminando ficando com essa cor aqui que eu quero, um gradiente. Ficou legal aí para mim, eu tô gostando disso aí do jeito como está. E também ficou legalzinho para mim isso aí, tá? Então, o que é que nós vamos fazer mais aqui? Por enquanto, vamos deixar isso, tá? E eu vou colocar mais o seguinte. Isso foi o botão. Então, nosso botão está aqui, ele não está igual como aquele outro. Ele não está assim, precisa ficar. Então, nós vamos trabalhar agora a região do texto do search, né? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos vir aqui. Vai ser o Search BTN, esse cara aqui, ó. Por enquanto, vamos fazer ele. Ponto. E o jogo da velha. Ou melhor, abrir chaves.
Vamos colocar uma cor aqui. Color. A cor do texto, né? Color. Vou colocar aqui a cor do texto. Vou botar um... Essa aqui está mesmo. Vou modificar nada não. É um E841. 841, 118. 841, 18. 841, 18. Exatamente. Ctrl S. Nada de novo debaixo do sol, que é o botão por enquanto, tá? O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o seguinte. Float. Não vai ser float automático. Vai ser um float. Eu vou deslizar ele à esquerda, left. Ctrl S. Então, daqui a pouco você vai ver isso acontecendo. Float left. Width. Width eu quero de 30 pixels. Pronto, já estamos vendo alguma coisa se transformando. E a largura, né? E altura, height, também será de 30 pixels. 30 pixels. Ok? Ok, 30 pixels. Border radius, vou colocar de 50%. Ok, border radius, 50%. E vou colocar também border radius. Aí vamos usar um background agora com imagens. Sim, nós vamos usar um background de imagem. Eu vou deixar... Isso aqui eu não botei imagem, mas eu fiz um gradiente, beleza. Mas nesse próximo aqui, com border radius, eu vou colocar uma imagem, tá? Então, vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui ele no final e vou dar uma vírgula aqui, que eu vou colocar mais um parâmetro, uma URL. E essa URL, eu abro parênteses, coloco chaves, ou aspas, ponto, aí ele já diz, ponto, barra. Ele, ponto, barra, ele localizou a pasta que eu tenho dentro da pasta de trabalho. Eu tenho uma pasta CSS e a pasta IMG. E eu quero a pasta IMG. Dou um Enter. E eu quero a imagem não ICO, eu quero essa PNG. Ok. É exatamente assim. Dou Ctrl S e observe que aqui apareceu a minha imagem. Beleza, tá tudo certo como realmente está previsto. Vou usar um display. Vou chamar o display flex. Porque vamos trabalhar com flex. Não dá para explicar aqui tudo que é de flex. O justify content center. Os itens, né? O align items center também. Então nós estaremos com tudo centralizado. Ficará mais fácil na hora da animação, que vamos ter daqui a pouco. Então nós temos o BTN feito. Depois do BTN feito, vem essa parte agora do texto. Nós já temos aqui a imagem, essa imagem deve vir para aqui. Então agora nós temos que trabalhar essa parte do texto. Essa parte do texto, essa classe aqui, ó. Search TXT. Ok. E vou vir para cá. Ponto. Vou botar Ctrl V para colocar e abrir chave e fechar chave. Aqui é o texto, tá? Já vou falar como é que você localiza essas imagens,
essa imagem aqui, como eu localizei essa minha, tá? Você pode fazer como... Eu vou já mostrar para você, depois que eu fizer essa parte do botão aqui, eu mostro, tá? Então vamos lá. No meu texto ele vai ter uma border normal, eu vou dizer a ele que é a borda. Eu vou deixar raio aqui que ele tira, eu vou ter assim, esse raio vai ser só borda. Borda, eu vou dizer none. Ok? Nada de borda. E background. Um background, eu vou dizer a ele none. Ctrl S. Ok? Então, o meu navegador, olha lá. O background, observe, quando eu estava com o background aqui, Ctrl S, então o texto ficou aqui aparecendo esse retângulo, né? Então, quando eu digo ele none, aí, e Ctrl S, salvei, ele escondeu. E é isso que eu quero, ok? Então, vamos lá. None, ok? Para que nós queremos agora aí? Eu vou subir aqui um pouco mais, porque... Então, o background, outline. Outline. Em outline eu vou falar none. Ok? E float. Float left. Ctrl S. Aí sim, o texto está vindo para a esquerda e ele empurra o botão para a direita. Flex faz isso. Como eu usei flex aqui, ó, eu usei flex para trabalhar aqui e disse que o conteúdo dele deve estar centralizado e os itens dentro devem ser centralizados. Então, ó, ele empurrou o texto para a esquerda e o botão para a direita. Ele se alinha por conta disso. Estamos com flex. Tudo bem, né? Padding. Padding não é automático. O padding eu vou usar, deixa eu ver. Eu vou tirar ele que é melhor para mim. Ctrl S. Pronto. Não vou mexer com o padding daquela região do texto, né? Vou deixar como está. Não vou botar padding não, o espaço lá já é pequeno. Aí eu deixo zero porque evito que em alguma forma aí, algum botão, algum outro CSS, tem esse botão aí, vai desconfigurar tudo. Então, a região lá onde vai digitar o texto vai ficar zerado. Não vai ter espaço dentro, já é pequeno, então não vai deixar. Color. Color. Em color, eu vou colocar o texto para ficar branco, fica melhor, né? Podia ficar vermelho, deixar ele preto, quando fosse para digitar. Então, eu vou botar white. O texto ficará na cor branca. Para digitar, quando for digitar. Agora não, agora ele está preto. O padrão é esse. White. Fonte. Vou escolher a fonte aqui para ficar o mais legível possível. Então, fonte 16. 16 tá bom, não 17. 16 pixels. Isso é a fonte que vai ser, isso é o texto que vai ser digitado dentro, né? Fonte sai 16 dito. E uma transition que fica legal aqui, uma animaçãozinha legal de 0.4, acho que 4 tá legal, 4 segundos. Olha lá o que ele faz. Observe que, né, ó, beleza, um efeitozinho fica legal. Na hora que ele clicar no botão, ele faz isso. Então, line height, altura da linha, line height. Eu vou colocar esse line height de 30 pixels. Ok? Observe que agora ele ficou um pouco maior. Olha lá, ó. Esse é o line height, tá vendo? Ele ficou um pouco maior, se botar maior já não vai ficar legal.
Então, ele aumentou ali para mim, para quando for digitar o texto, para quem está usando. Width. Aí sim, esse width, esse width, eu vou zerar ele. Porque, veja só o que vai acontecer. Quando eu zero o texto, ele ficou assim. Mas quando eu for botar o ponteiro do mouse aqui em cima, aí ele volta ao seu estado normal. Então, lembre-se que esse width aqui ficou zerado para ele ficar com esse botão, esse formato aqui, porque é o que eu quero. Ele já está parecido com esse, né? Então, observe, ficou legal. Beleza. Ctrl S, salvei. Ok? Agora eu vou para a parte do over. Agora sim, a gente vai fazer a parte do texto over. Então, search box over. Quando estiver aqui, ó, no search box, quando estiver em cima do botão box, esse cara aqui eu vou copiar para evitar erros. Vou vir aqui para baixo e vou colá-lo. Então, o search box, dois pontos, over, e então será também o search tracinho btn, ok? Então, quando o ponteiro do mouse estiver sobre, o que é que vai acontecer? Eu vou dizer a ele que a cor, color, vai ser black, ok? Ctrl S. Nada de novo aí. Mas eu vou dizer para ele que ele terá o botão. Então eu vou botar aquela imagem que eu já tenho aqui, ó. Tudo isso aqui vem para esse cara. Copiar. Vem para aqui. Colar. Ctrl S. Então ponteiro do mouse. Vou alterar esse padrão aqui para mim. 3. Só as minhas cores, tá? Depois você escolhe a cor que você quiser. Pronto, eu já sei onde é que está ativando, ó. Agora eu sei o que está acontecendo. Então, olha, quando estiver, ó, ok, tá assim. O search é a mesma coisa, certo? Só que o search, vou copiar isso aqui tudinho. Eu poderia digitar tudinho, mas vou evitar para evitar erro. Vou copiar isso tudinho aqui. Vou aqui colar, fica muito mais fácil. Acho que você vai fazer também. E aqui só é TXT, porque é a parte do texto do botão. Então vai ficar muito mais fácil. Eu vou colocar aqui color, e color, width, ok? E o que é que eu quero mais aqui? Eu quero que o padding dele seja 0 em cima e 2 pixels para os outros. 2 pixels. Ok? Então, é isso que eu tenho que fazer. Olha lá, já está ficando exatamente como queremos, ó. Só com isso. Vou usar Media Query. Por que eu vou usar Media Query? Porque quando ele estiver assim, ó, ele aqui já sumiu e ele ficou no centro, quase no centro. Vamos dizer que você precisa de alguma coisa para Media Query. Eu vou fazer aqui a Media Query só para mim que eu preciso, no meu caso. Se para você ficar bom assim, você deixa já como você quer. Mas eu vou fazer aqui porque a média only is screen. Only screen and minimum, largura mínima permitida, width,
width de 150, de 150 pixels, certo? Aqui eu tenho mais um parâmetro para fazer, que é o max. Já expliquei isso em outra aula anterior, acredito que foi ela. Então, max width de 780 pixels, ok? Só que aqui eu vou ter que botar minhas chaves, que é sempre assim. Eu costumo sempre dar Ctrl S. E eu usei no box. Aqui no box eu tenho o meu box de um estado logo no início fixado. Mas aqui eu posso querer alterar alguma posição. Aí eu vou botar isso aqui pra gente, tá? Eu vou copiar ele todo. Você vai ver que não precisamos de tudo isso. Precisamos só alterar alguma coisa, porque em algum momento você queira alterar o comportamento de um determinado elemento. É o seguinte, esse botão aqui, à medida em que eu diminuo, se eu amplio, aqui essa divisão aqui branca, eu gostaria de deixar numa proporção. Aí ele já deixa sem problema para mim, legal. E observe que aqui fica um pouco maior ou menor, a gente podia resolver isso com Media Query. Eu vou deixar isso para você quebrar a cabeça um pouquinho. Mas quando eu diminuo no tamanho, na largura menor possível, que é de 150 pixels, ele não fica bem centralizado. Ele fica perto do botão aqui, ó. Então eu quero deixar ele aqui bem mais centralizado. Eu vou resolver isso aqui com Media Query. Eu simplesmente vou fazer assim. No Media Query eu vou saber, eu sei que é o Search. Quem é? É esse cara aqui, ó. O primeiro é esse cara aqui. Então eu vou copiar só isso aqui para evitar erro. E vou colar aqui embaixo. É ele que eu quero. Ctrl V e falta fechar a chave. Pronto. Então no Search eu quero fazer o seguinte. Eu quero o left. O left vai ser 41%. Foi o que eu consegui para mim. 45%. 45%. Certo? Ctrl S. Agora sim, ele fica bem centralizado. O botão fica aqui e aqui fica uma distância melhor. Ok? Para mim ele fica. Se caso você quiser controlar essa região aqui para ficar assim, ó, observa, tá vendo? Então você teria que saber a largura que está aqui. Aqui ele está quase no centro, aqui nessa parte branca. Mas à medida que eu vou diminuindo, ele se aproxima mais. Aqui fica maior, aqui fica menor essa região. Eu achei legal que era como se o botão quase tocando aqui, o menu desaparece. Bum, beleza. Aí eu deixei. Mas se eu quisesse controlar para ele ficar aqui no centro, eu teria que saber a largura que ele está perdendo a proporção de a direita e a esquerda. E com jQuery, quando chegasse nessa posição aqui, aí eu teria que saber a largura e dizer que ele viesse mais para cá. Aí eu diria com o jQuery que ele viesse mais para o centro. Nesse caso aqui, eu resolvo o meu problema quando ele estiver o mínimo possível. Ter uma largura distância à esquerda e centralizado. Então, para os celulares, ele ficará bem no centro. E clicando aqui, nós temos os botões, né? Então, observe que ficou bem no centro. Para mim, ficou bem no centro. Tá? Dessa forma, eu acredito que nós concluímos. Se você quiser resolver alguma coisa de largura, quanto aqui, você pode aumentar a largura para 200 pixels, que lá em cima, quanto é que é? Lá no a largura
do texto, txt, widget. Widget é o box e o txt. Ah, não, box e o txt aqui. Aqui é 180, aí você podia arredondar para 200, podia colocar isso tudinho aqui. Por exemplo, eu fiz, no meu ficou legal. Vou botar aqui para você ver como é que a gente faz. Como ele aqui é 180, eu arredondo aqui para 200. 200. E retiro isso aqui que eu não preciso. Então, quando ele está o menor possível, ele deixa isso aqui mais largo, essa região aqui para mim, digitar o texto. Só isso, ok? Eu conto com você para você dar o like, eu conto com você para você se inscrever, conto com você para você ativar o sininho, conto com você para você dividir com seus amigos, né? E ajudar o canal a crescer, meu amigo. Voltei esse paz com você aí, estamos juntos, tá? Um abraço e até a próxima. Já já.